Ah, eu tenho que aceitar, Agora, né? na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, você que acompanha a Rádio RCI pelas redes sociais, aqui pelas ondas da AM 1320. Programa Entre Livros entrando no ar, trazendo a autora convidada de hoje, Flávia Rojik. Ela que já esteve conosco para falar dos seus dois livros, Mudar ou Mudar e Consciência Centrada na Assistência, mas ela também tem outras obras publicadas pela REBRA, que é a Rede de Autoras Brasileiras, né? Ela é graduada em psicologia, com pós-graduação em psicopatologia, terapia cognitivo-comportamental. Hoje a Flávia vai falar sobre uma obra do professor Valdo Vieira, médico, odontólogo, conscienciólogo, é o propositor da conscienciologia, da projeciologia, com 50 obras publicadas, dentre elas o conscienciograma. A gente já vai saber o que é conscienciograma, né? Primeiramente, a gente vai dar, então, as boas-vindas à Flávia ao nosso programa. Flávia, seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Espero poder ajudar, falar um pouquinho sobre esse livro, né, que é um desafio para todos nós, conscienciólogos. Mas vamos em frente. Obrigada pelo convite, Rose. E aí, a primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte: para quem não conhece o que é a palavra conscienciograma, o que significa conscienciograma antes da gente entrar na obra em si? Que, na verdade, a obra é um pouco, né? Acho que você explicando o que é o conscienciograma, a gente vai entender um pouquinho da obra, mas a gente pode começar por aí, pode ser? Pode ser sim. Na verdade, o conscienciograma, né, como o nome já diz, ele é uma planilha. Ele é uma planilha de medição da sua consciência, da sua consciencialidade, né? Então, como a gente tem outros gramas, né, para o exograma e um monte de gramas, um monte de planilhas para fazerem várias avaliações, na conscienciometria, que é a especialidade da conscienciologia de estudo profundo da consciência, a gente utiliza o conscienciograma, que é a planilha técnica de medição do seu nível de consciencialidade. E no conscienciograma a gente tem como referência o Homo sapiens sereníssimos, que é o serenão que tem nota máxima, né, nesse teste de personalidade, nesse teste de consciencialidade, e a gente trabalha com essa planilha para poder se conhecer melhor, para aprofundar a autopesquisa, fazer um aprofundamento técnico, matematizado na autopesquisa, para você poder se conhecer melhor, definindo quem você é, seus trafores, seus trafares, o que precisa ser mudado, para você, então, se qualificar enquanto consciência. Agora, o professor Valdo, ele levou bastante tempo para elaborar essa obra, né? Você pode falar um pouquinho, assim, da questão histórica mesmo do livro? Como que ele chegou no conscienciograma? O conscienciograma, na verdade, né, ele escreveu esse livro com a ajuda dos serenões, né, e ele levou muitos anos, porque isso aqui é um livro muito técnico. Se você observar, né, nós temos aqui, ó, folhas de avaliações, né, são 2.000 questões, ok? Todas muito bem organizadas, todas muito bem planilhadas, em uma ordem lógica de desenvolvimento dos seus veículos de manifestação e do seu ego, entende? Então, a obra, ela começa primeiro numa avaliação mais simplória, mas que nada é simples aqui, né? Quando a gente fala de consciência, nada é simples, mas ela começa, ela tem o início de uma forma mais organizada, mais simples, de você avaliar primeiro seus veículos de manifestação, para depois ir aprofundando no estudo do ego em si, que é o estudo da consciência. Então, ele precisou de muitos anos para poder fazer isso aqui de uma forma técnica, positiva, porque o conscienciologia ele traz muitas patologias aqui dentro, tá? Então, isso aqui, eu acho que ele precisou de tempo para fazer isso aqui, até por isso mesmo, porque como que eu vou falar de patologia, de parapatologia, sem que a pessoa, sabe, entre no fundo do poço? A pessoa tem que ter estrutura, fôlego, estofo, para poder se ver. Porque o conscienciograma ele é um espelho da consciência. Você, quando entra aqui dentro desse teste de personalidade,
que a gente fala que é o mega teste da consciência, você começa a se ver. E para você se ver, eu acho que o professor Valdo teve que fazer esse equilíbrio, né? Buscar esse equilíbrio entre por onde começar, de uma forma mais light, para ir aprofundando até que a pessoa possa, então, ir se qualificando ao longo das páginas, ao longo de sua avaliação. E se você observar, o conscienciograma é exatamente isso, né? Ele começa com os veículos de manifestação e depois ele começa a falar de traços muito mais abrangentes, que são cosmovisão, universalismo, coisas que a gente ainda tem dificuldade de entender, de vivenciar, que são coisas assim mais, né, avançadas dentro do desenvolvimento da consciência. Então, acho que o Valdo, ao tratar desses temas muito profundos, e provavelmente ele teve que fazer a própria avaliação, né? Imagine escrever sobre isso. A gente escreve sobre um pouquinho de coisa, a gente é obrigado a se reciclar. Imagine o próprio autor, o quanto que ele teve que se ver para poder escrever essa obra e fazer uma obra, assim, não tão perfeita, mas quase perfeita, em termos de desenvolvimento, né, do nosso micro-universo. É bem complexo mesmo. E Ele aí levou eu queria muitos que você anos, né? explicasse um pouquinho como que é a divisão, como que está estruturada essa obra. Essa obra está estruturada da seguinte forma, né? O livro ele é composto por 2.000 questões, e todas elas voltadas para a autopesquisa. Em cada folha e são 200 folhas de avaliação, né? 100 folhas, né? Em cada folha de avaliação você encontra 20 questões. 100 vezes 2.000, né? 100 vezes 20 dá 2.000 questões. Em cada folha de avaliação, você vai encontrar uma temática para você aprofundar o seu nível de autopesquisa com relação àquele tema específico, né? E essas folhas de avaliação estão compostas, né, subdivididas em 10, são vários itens, vários temas que você vai ter a oportunidade de desenvolver, de entender cada tema ligado ao desenvolvimento da sua personalidade dentro daquela sessão. Por exemplo, as sessões do conscienciograma são antiemocionalidade, bioenergética, coerência, consciencialidade, universalidade. Todas elas são importantes para você entender como você funciona no mundo. E cada tema desse, ele é uma oportunidade de você se ver, é uma coisa que é legal, assim, ele é muito amplo e ele traz você, ele afunila, entendeu? Ele começa com ideias amplas, macros, para você entrar, mergulhar no seu micro-universo, na sua subjetividade, na sua consciencialidade. E é esse o desafio, a gente ser capaz de olhar para essas coisas macros e, ao mesmo tempo, começar a se ver naquela condição ali dentro daquela temática, dentro daquela sessão, dentro daquele tema. Por exemplo, a sessão coerência tem uma folha chamada logicidade. E você ali tem que avaliar se você é coerente a partir da lógica dentro do seu comportamento, da sua vida no dia a dia, né? Mas o que coerência tem a ver com logicidade? Tem tudo, né? Você tem que ter uma capacidade de se avaliar para ver se você é coerente, por exemplo, de uma forma bem simples. Se eu sou coerente com a pessoa que eu sou dentro e fora de casa, por exemplo. Eu sou a mesma pessoa quando eu estou dentro de casa, quando eu estou atuando como psicóloga, ou quando eu estou dando aula de conscienciologia, ou quando eu estou escrevendo meus livros, entendeu? Então, a logicidade, quanto mais você é coerente consigo mesma, quanto mais você tem um equilíbrio interno para você ser a mesma pessoa de forma autêntica, a mesma consciência, mais lógica você precisa. E o problema, Rose, a gente vai pensar, a gente fala assim, mas eu sou eu mesma, né? A gente fala, eu sou sempre assim, mais ou menos. Às vezes, o excesso de vaidade faz a gente se afastar da nossa consciencialidade, entendeu? Às vezes, os vícios e as manias que a gente tem faz a gente se afastar da nossa autenticidade de consciência. E é por isso que a gente precisa do conscienciograma, porque eu preciso ver realmente quem eu sou, quebrar essa autoimagem que eu tenho,
de mim mesma, entendeu? Às vezes minha autoimagem é distorcida, a gente não percebe que a gente tem uma autoimagem distorcida da nossa realidade e a gente precisa buscar, com lógica, acessar quem realmente nós somos, quebrar essa autoimagem para que a gente possa se sentir bem, em primeiro lugar, com a gente mesmo. Não é, eu não tenho nenhuma obrigação para com o outro inicialmente, entendeu? Eu preciso me sentir bem comigo mesmo, ser mais autêntica para que eu possa, então, ser coerente na minha manifestação todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, dentro e fora do corpo também, né? E ele dividiu em sessões, não é isso? Então, Sim, como é que é essa... Você pode falar para a gente aí quais são essas sessões? as sessões são várias, né? Mas vou falar para vocês. Todas essas sessões, elas dizem o seguinte: ele tem 10 sessões, tá? Porque cada folha tem 20 questões, cada folha de avaliação tem 20 questões para serem respondidas. E essas 20 questões estão cada uma dentro de uma sessão. A primeira é o soma. Primeiro você tem que entender o seu corpo, né? O seu corpo humano, né? O seu corpo, como é que ele funciona? O quanto que você machucou esse corpo? O quanto que você subjugou esse corpo? O quanto que você esqueceu que você tem que estar no controle desse corpo? Ou às vezes você já nasceu até num corpo doente, você já nasceu com alguma deficiência física, né? E você tem que entender isso tudo para você poder começar a entender quem você é. Por que que a gente começa pelo soma? Para poder a gente ir aprofundando. Então, na folha do soma, você vai ter 10 folhas de avaliação, que é uma sessão, né? A sessão somática. Você vai primeiro entender como é o seu soma, depois a sua hereditariedade. Você, olha só, você tem uma paragenética forte ou você ainda está subjugada à genética do seu pai e da sua mãe? Tem que avaliar isso tudo, gente. A sua menoridade, quando você foi criança, como é que você lidou com, como é que você conviveu com esse soma? Você fez muitas tatuagens na infância, por quê? Né? Você se machucou ou você teve muitos acidentes? Como que você trabalhou com esse soma? Outra coisa, sexualidade, mocidade, a psicomotricidade, isso tudo é somático, ó, psicomotriz. Eu sempre fui muito agitada, né? Sempre fui muito menina, sempre fui muito agitada. É aquela coisa, não adianta nada você ter muita energia e pensar pequeno, né? Então, eu sempre tive muita energia, mas me faltava me dedicar mais à consciencialidade, à conscienciologia em si. É claro que na minha época não tinha isso tudo que tem hoje, essas ICs todas, a gente foi fazendo o que podia, mas a gente precisa entender como que a gente, né? Por exemplo, uma coisa que eu sempre gostei muito, de academia, de malhação, e até hoje eu malho, né? Então, isso é bom para a saúde, mas a gente não pode ficar escravo da psicomotricidade. A gente também tem que desenvolver a intelectualidade, né? Então, a psicomotricidade, escolaridade, com paternidade, com quem é essa família onde eu nasci, como que eu nasci, quais são os ganhos e quais foram as vantagens e desvantagens de nascer no seio dessa família, e como foi a minha convivialidade, como é a minha convivialidade somática com isso tudo. Né? E, por último, temos uma folha de avaliação na seção somática, que é a longevidade. Quando a gente chega lá para a terceira, quarta idade, a gente começa a avaliar, então, tudo isso, né? Como que eu convivi com esse corpo, como que eu respeitei esse corpo, como que eu aproveitei esse corpo, se eu estou aproveitando isso tudo para ter uma proexis saudável. Tudo isso em cima da ProEx para que a gente seja completista e faça muita assistência, porque a gente combinou lá no curso intermissivo, em algum momento eu disse lá, nós dissemos, né? Olha, eu vou fazer isso, 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 né? E aí a gente pode avaliar aqui no conscienciograma o quanto que a gente já realizou e o quanto falta para realizar. Então, gente, se você quer realizar ProEx, é fundamental esse livro. Eu tenho o conscienciograma como manual de cabeceira desde que eu comecei a estudar o livro em 1998, 2000, né, que a gente fundou o grupo de estudos do conscienciograma. E ele acelera, entendeu? Por que o conscienciograma? Porque ele acelera o desenvolvimento da autopesquisa e você começa a acelerar também a sua recim, tá bom? Essa é a ideia. Então, a gente tem, né, a primeira sessão somática, a segunda bioenergética, aí vai aprofundando, né? Você vai estudar seu corpo energético, depois a antiemocionalidade, que você vai estudar o seu psicossoma, e depois a invulgaridade, né? Onde você é invulgar, tá? Aí depois você vai estudar o quê? A sua intelectualidade, a sua racionalidade, a sua mental somaticidade, a sua também
a sua capacidade de se tornar imperturbável pela racionalidade com todo esse meio que a gente vive, né? É difícil, né, Rose? Porque eu penso assim, eu estou falando muito aqui, mas olha só. Não, é para você falar bastante mesmo. Rapidinho. É que a gente nasce numa sociedade que ela é muito emotiva, né? Se a gente parar para pensar, o conscienciograma ele é muito difícil de responder no início por isso, porque a gente vive por estímulos que desenvolvem o que é a emoção, né? Faça isso, vista aquilo, compre, olha, chorem. E aí buscar racionalidade aqui é muito difícil, né? Não sei o que você acha disso. E a gente já vem de várias vidas também, né? Com essa maneira de manifestar. Então, mudar e sair do emocional para o racional é um processo que não é simples, não é rápido, né? O conscienciograma ajuda porque você está pensando, você reflete, você vai dentro de você mesmo. E outra, você vai pelos fatos, né? Como você já falou aí. Então, não adianta você, né, ficar mirabolando no ideal, sendo que, né, o real é outra coisa, né? Mas a gente vai agora chamar um pequeno intervalo, mas você fique antenado, fique aí, aguarde que a gente vai falar mais sobre conscienciograma com a Flávia Guzzi, e daqui a pouquinho, depois do intervalo, mas é Flávia Rogic. Vamos lá. Não tem problema, né? Flávia Cruz e Flávia Entre Cruz. livros. Tá fora do ar? Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Nós estamos com a Flávia Rogic falando sobre a obra Conscienciograma de Valdo Vieira. Agora, Flávia, fala para a gente, então, como que a gente usa o Conscienciograma? Como que é a questão das notas? Como é que é essa avaliação na prática? Gente, a avaliação na prática, ela é muito simples, né? Tudo que você vai... Toda vez que você vai responder uma questão do conscienciograma, você tem que responder essa questão baseada em fatos. Por quê? É o que você acabou de falar, né? A gente tem uma tendência, a gente constrói uma autoimagem nossa idealizada. E é isso que o conscienciograma faz o tempo todo, ele quebra essa autoimagem. Como? Porque toda vez que você vai responder uma questão e você vê que você está idealizando e que os fatos te mostram que a tua nota, que você não é aquilo tudo, aí a sua nota cai. Então, você é obrigada, ao se posicionar, isso é como é que a gente fala aqui na terapia cognitiva, né? É uma difusão cognitiva. Isso é muito legal. Toda vez que você faz um teste, que você é obrigado a olhar para si mesmo, para se perceber no mundo, você está fazendo uma difusão cognitiva. E aí você está quebrando, né, até um conceito que você tem sobre você. Então, às vezes, muitas vezes, a gente vai dar uma nota, a gente acha, não, mas eu sou ótimo. Vou um exemplo aqui, vamos pegar uma folha aqui, vou abrir, ó. Aqui, utilidade, consciência e tempo livre, né? Aí a pessoa, ele pergunta para você aqui, qual é o caráter evolutivo da sua conduta perante o antilazer e os maxis desvios do lazer às expensas do próprio dever? É complexa a questão, né? Mas é assim, qual a sua conduta perante, né, os desvios, o quanto que você troca, né, o quanto que você desvia a sua proexis em função do lazer excessivo, esquecendo que você tem um dever de intermissivista. Entendeu? Intermissivista, gente, ele não tem só direitos, ele tem deveres, porque a gente tem que responder por essa inteligência evolutiva. A gente não pode passar a vida inteira brincando, achando que a gente está de férias, né? Por isso que a gente é reciclante, né? O reciclante, ele demora a cair a ficha. Eu acho que agora, com essas novas ICs, isso vai ser mais fácil. Mas o conscienciograma, ele faz isso, ó. Aí você fala assim, não, mas eu sou ótima, eu estou há muito tempo aqui, eu estou voluntariando, eu faço isso, isso, isso. Porém, gente, os fatos mostram o quanto. Aí a gente vai fazer os fatos, ó. Para eu responder essa questão, eu não posso só avaliar o dia de hoje, que eu estou me dedicando totalmente à conscienciologia. Eu tenho que considerar toda uma vida. O quanto que eu me dediquei a isso tudo? Na adolescência, aos 20 anos, aos 30, aos 40 e agora aos 50, né? Então, a gente tem que pegar a sua vida como um todo e você vai dar a nota, tá? Em cima de fatos do quanto que você realmente, né, priorizou a sua proexis em detrimento do lazer ou não. O quanto que você lembrou dos seus deveres ou não. É simples assim. E é isso que é dolorido no início, porque você é obrigado a assumir. Não, realmente,
eu sou reciclante, teve um período na minha vida em que eu me dediquei demais na adolescência à vida boêmia, depois eu quis ganhar muito dinheiro e esqueci, né? Eu já conheci o professor Valdo, menina, desde a adolescência, e eu priorizei aquilo em detrimento da Proex. Tem gente que não, tem gente que continuou. Eu dei um tempinho, parei um pouco, voltei bem reciclante para poder fazer a Ressexis e não uma Invex, que talvez eu pudesse ter feito quando eu era adolescente, entendeu? Então, o que que acontece? Houve um desvio? Houve. Eu não soube usar o meu tempo livre. O nome da folha aqui é ó, utilidade, consia em tempo livre. A minha nota provavelmente aqui vai ser mais baixa, entende? E aí, mas isso é com tranquilidade, gente. Você sabe, Rose, por que que eu tenho uma tranquilidade? Eu não tenho drama com conscienciograma, né? A pessoa tem medo de responder. Porque eu vejo a consciência como um contínuo, sabe? Um contínuo, entendeu? A gente continua, não existe vida, morte, morte, vida. Existe vida, existe dessoma e ressoma, mas assim, eu vou dessomar e eu vou continuar a mesma consciência, ó, e eu vou continuar evoluindo. Então, aquilo tudo que foi no passado não é mais, acabou. E eu boto um ponto final nessas coisas, por isso que eu fico tranquila, sabe? Se nesse momento agora, se, sei lá, em 1980 eu não fui capaz, né, 1985, 88, eu não fui capaz de bancar uma Invexis, porém, eu sou muito capaz hoje de bancar uma Invexis de alto nível, de uma Ressexis de alto nível. E eu vou continuar. E eu vou continuar. E a gente pode também, enquanto reciclante, conquistar o comportamento né, o comportamento de um inversor de alto nível, né? Fazendo o quê? Abdicando de coisas que o reciclante não conseguia abdicar antes. Então, eu acho que é todo um contínuo, sabe? Eu sou muito tranquila com isso, mas olha só, vamos falar disso aqui, gente. Então, é muito simples, vocês vão olhar para o conscienciograma e, para respondê-lo, responda baseados em fatos e seja muito sincera com você mesmo. Você tem que ser sincera com você mesmo. Eu chamo isso de autocrítica do conscienciômetra. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu vou responder sinceramente, eu vou dar a minha nota aqui, embasada em fatos reais da minha vida, e vou ser sincera comigo mesmo. Isso faz com que eu cresça muito. E é esse que é o ponto positivo. E aí você vai construir as suas notas, né? Você vai pontuar aqui, vai botar as notas aqui ao lado das questões, e depois, no final, somar tudo e fazer uma média aritmética. Aí você vai ter o seu nível evolutivo dentro dessa folha de avaliação, entendeu? Agora, ele tem uma recomendação de nota, né? Você não vai colocar de 1 a 10, você vai colocar de 0 a 1. Como é que é isso? Como é que essa Isso mensuração? aí, essa é uma escolha pessoal, Ah, né? Você entendi. pode Tá. numerar de 1 a 10, ou a gente faz, né, em números decimais, porque é uma orientação do professor Valdo. Porque isso, eu acho que a orientação em decimal diminui o egão. Você Ah, faz um corte da realidade. Eu acho que quando você coloca decimal, lá no íntimo é isso, entendeu? Vamos menos, ó, menos, vamos tirar o salto alto, né? Porque a gente tem uma tendência de colocar, eu estou ótima nessa questão, 10, ó. Bem assim, né? Bem assim, vamos botar de 0 a 10, 0,1, 0,2, vamos botar em decimais, porque o próprio decimal já mostra que você tem que dar uma segurada no nosso ego, porque o ego é da natureza humana, gente. Isso é um mecanismo de defesa do ego. A gente tende a querer ser mais do que a gente é. Tá? Por isso que a conscienciologia é tão valiosa, né? Ela faz esse corte, e aí a gente cresce, e a gente cresce reconhecendo o quão a gente precisa ainda, quanto que a gente tem que evoluir ainda, o quanto que a gente precisa crescer enquanto consciência. Isso é muito bom. entendi. E se a gente E se outra, avaliar em decimais, você vai ver que também que você está muito longe do serenão, porque a nota máxima aqui, se todas as 20º questões de cada folha de avaliação são questões que mostram a conduta do serenão. A gente vê que a gente está muito longe disso. Então, o 0,1 ele é muito, muito gratificante nesse ponto. Faz a gente então, cair na real. e aí você falou agora num ponto que é a questão do modelo do serenão, né? Então, na verdade, a pessoa tem a nota máxima quando ela se iguala ao serenão, ela tem um comportamento ou tem uma atitude igual ao serenão. E ela tem Isso. 0 se ela é igual uma zero, digamos assim. Como que É, seria aí? Tem um encadeamento, um crescendo aí, né, de Nós notas. temos, tem um crescendo aqui dentro, gente, por isso que esse livro foi tão difícil, né? Se você pegar de todas as questões do lado esquerdo do livro, tem o nível, as pessoas estão pegando a escala evolutiva das consciências, as pessoas estão no nível evolutivo inferior.
Quando vai para o lado direito da folha, você vai ver que aqui os atributos são mais avançados e que aqui a gente começa a melhorar. A consciência aqui tem atributos mais sofisticados e não tem tanta patologia do lado direito, tá? Aqui tem mais patologia, parapatologias e patologias, e do lado direito nem tanto. A gente começa, então, a se aproximar do serenão que está aqui, ó, na 20ª questão. Não quer dizer que as notas mínimas sejam de Kurzweil, porque a gente se encaixa em muitas dessas notas mínimas. Ou, às vezes, a gente tem traço de Kurzweil mesmo. Qual o problema, né? Por isso, o professor Valdo escreveu o Homo sapiens Humanizatus, que é para a gente poder eliminar de vez os nossos traços de Kurzweil, tá? Então, é isso aí, Rose, você falou muito bem. Vai lá, ó. Ele fala aqui na folha 17, bioenergética, autodefesa, autodefensividade. A pior questão é a seguinte: uma consciência vítima desnecessária de autoassédio cronicificado e anulador. Então, tem pessoas que são vítimas do autoassédio. Exemplo, quem tem depressão a nível de querer se suicidar? Estou dando um exemplo aqui. Eu vou me matar porque eu não valho nada, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Autoassédio cronicificado, a pessoa passa anos e anos com esse autoassédio, achando que ela é um lixão, que ela é a pior pessoa do mundo, se deprime, se angustia, traz as consciências doentes para perto dela, aí ela é obrigada a tomar remédio para não se matar, para não se suicidar. Então, olha só, quantas pessoas que a gente conhece que passam por isso, né? Então, as pessoas que se vitimizam nesse nível de achar que ela não vale a pena, que ela é um nada, que ela não se dá valor, essas pessoas precisam de assistência do outro, tá? Mas, olha só, o conscienciograma, ele te pergunta isso aqui, ó. Ele faz você olhar para você. E isso prova o quê, gente? Que você pode mudar isso, que você pode se curar. Pô, mas então, quando eu faço isso, eu estou no meu autoassédio cronicificado que anula a minha manifestação? Não quero mais. Então, a pessoa pode, né? Nesse exemplo que eu dei, de uma pessoa com depressão profunda que pensa em suicídio, ela primeiro vai buscar ajuda terapêutica, ajuda psiquiátrica, vai tomar um medicamento para sair desse quadro, para depois iniciar sua autopesquisa e poder começar a abortar comportamentos que são de autoassédio. E assim ela começar a crescer dentro do trabalho dela, entendeu? Então, o que eu quero dizer? Gente, a gente dizer, ó, aqui é coisa real ou aqui não é difícil, né? A gente classificar, mas com certeza são as piores questões, onde são os piores trafares, tá? Isso a gente pode afirmar. Mas a gente pode se curar, tá bom? Agora, como que foi aí para você a sua experiência, a sua familiaridade, o seu interesse pelo conscienciograma? O meu interesse foi por causa da minha autopesquisa, né? Eu era muito ansiosa, o professor Valdo me obrigou a escrever um livro para eu poder resolver minhas questões dentro da Conscienciologia. Eu conheci o professor Valdo jovem e ele falou assim, você está atrasada. Né? Ele me chamou junto na diretoria, acho que todo mundo já conhece a história, Flávia Guzzi e Flávia Rogic, gente, são as mesmas pessoas, tá? Eu era Flávia Guzzi, eu usava esse nome porque eu era casada com Otávio Guzzi, hoje eu, né, me divorciei e assumi meu nome de solteira, que é Flávia Rogic. E naquela época eu estava casada e o professor Valdo me chamou na diretoria com esses outros 4 conscienciólogos e falou, vocês sim que precisam escrever um livro para acertar a vida de vocês estão atrasados. Ele falou, você já era para estar dando aula há muito tempo, então agora você vai escrever um livro. E ele literalmente me obrigou a escrever um livro, entendeu? Mudar ou mudar foi uma imposição do Valdo. E aí, por isso que eu escrevi um livro em 6 meses, foi tudo, né, pressão dele. Mas eu acho que ele sabe como eu funciono, acho que ele foi indo, né? Foi indo, foi me pressionando, eu fui fazendo. Então, foi dando certo, né? Mas, assim, eu era muito ansiosa, muito agitada, e eu tive melim, tá? Eu tive uma depressão existencial, né? Uma melim muito profunda ainda, menina, porque eu tinha tudo, né? Eu fui buscando casamento, filho, dinheiro, ganhar dinheiro, consegui conquistar tudo que eu queria em termos de vida financeira, mas aquele vazio continuava. É o que eu falo, o conscienciólogo, né, intermissivista, a gente tem uma campainha aqui dentro, tem um botão vermelho que ele faz pi, ele apita dentro de você desde a juventude. Ele vai, não, está faltando alguma coisa, tem alguma coisa para eu fazer? O que é? E aquele botãozinho estava ali, entendeu? E aí, como eu sou uma retomadora de tarefa, né? Eu fiquei, no início, vi a fundação do IPC em 88, e aí depois eu voltei em 96 já com o melim, com a síndrome do estrangeiro, eu coloco isso tudo no meu livro, me sentindo perdida, deslocada na sociedade, e só
me curei da minha melim, da minha, né, depressão existencial, quando eu voltei para o voluntariado, que aqui é minha família, né? Eu estou aqui com a Rose, estou aqui nesse bate-papo, gente, aqui é minha nossa casa, né, Rose? A gente se sente bem dentro da nossa família consciencial, e a gente se sente bem fazendo assistência, a gente se sente bem escrevendo, e por isso eu preciso muito do conscienciograma, né? Eu, no começo, eu busquei o conscienciograma para eu me curar. Eu acho que todo mundo é assim, né? Quando a gente começa a mexer com os livros da Conscienciologia, primeiro foi minha autocura, para depois eu poder assistir os outros. Então, eu fui com o conscienciograma, mergulhei nele que nem um leão, né, que é o meu estilo, mergulhei com tudo. Eu falei, não vou pegar meu mega trafar aqui, mega trafar autoindisciplina, né, para trabalhar, para poder ter uma vida regrada, organizada, sem ansiedade, tendo uma vida, né, mais matematizada, tranquila, sem tanta pressa, entendeu? Sem tanta afobação, para poder fazer minha proexis e fazer o que eu estou fazendo hoje. Então é isso. Agora, vamos supor, a pessoa quer usar, olha, quero começar a aplicar o conscienciograma, nunca, né, fiz nada do conscienciograma. O que que é o ideal? É a pessoa, ela pegar, assim, cabo a rabo e ir dissecando o conscienciograma, ou o ideal ela é ir, assim, dentro de uma área específica, como que você orientaria, assim, para quem está começando? Olha, quando eu comecei a estudar o conscienciograma, gente, eu acho que assim, dentro da conscienciologia nós temos várias especialidade em conscienciometria, trabalha com conscienciograma que nos ajuda muito. Agora, nada impede que você, se você não mora aqui, por exemplo, em Foz do Iguaçu, você faça a sua pesquisa com conscienciograma. Quando eu comecei a mexer com conscienciograma, gente, não tinha IC. E aí eu comecei a mexer com conscienciograma porque eu vi que eu precisava mudar. Eu falei, tem alguma coisa que eu preciso mudar, né? Eu fui para o ECP1 e eu tive uma crise no ECP1, né? Quando eu fui fazer a primeira vez, eu falei, não, tem muita coisa aqui dentro que está me angustiando, eu não sei o que que é, eu preciso assumir o que está errado dentro de mim, né? Então, eu acho que você pode, gente, peguem o conscienciograma, comprem conscienciograma, né? Não vai pegar em PDF. Por favor, livro é livro. Liga para a Epígrafe, compra o livro. Ainda mais esse. Pega o livro, compra o livro, livro físico, e você vai começar da primeira folha. Vamos com calma, né? Autopesquisa precisa de fôlego, tá? Se você é jovem, mais ainda. Quando a gente é mais velha, é mais tranquilo, mas quando você é muito jovem, vamos com calma, porque a gente tem que ir passo a passo e contínuo, passo a passo e contínuo. Então, eu falaria para os meus filhos hoje, ó, se você quiser pegar e mudar a sua vida, né? Ela já não é leve, ela já é hard. Olha a primeira pessoa, olha a primeira pergunta do conscienciograma, eu vou ler para vocês. Uma consciência doente, suicida lenta, sem atenuantes cosmoéticos nem justificações. O que é um suicida lento, né? Um suicídio lento é se você está fumando, você está se matando. Se você está, né? Eu já comecei com nota baixa naquela época com isso, porque eu não fumo, eu já fumei na adolescência, não fumo, fumei pouco, fumei muito pouco, mas fumei na adolescência, né? Eu falei, já tenho nota baixa aqui, porque eu já fumei. E aí, se você está bebendo, se você está fazendo, se você está com obesidade, ó, comendo demais, cheio de artérias entupidas, cheio de gordura no corpo, você está em suicídio lento, porque você está acelerando a sua dessoma. Você não tem qualidade. A sessão é soma e fala de intrassomaticidade, e ele já começa com essa pergunta complexa. E se olhar para a maturidade dos seres humanos hoje em dia na sociedade, todo mundo, a maioria vai ter nota baixa aqui. Quem não se cuida, quem não cuida do seu soma, vai ter nota baixa, né? Aí depois ele pergunta qual é o seu biotipo, como é que você é com a sua saúde, você tem doenças e deficiências, você tem que ir dando as notas. E isso é bom, gente, você é bom porque você vai começar a se conhecer. Agora, você começa a fazer isso aqui. Se você entrar muito em crise, busca ajuda terapêutica. Eu acho que vale a pena a terapia, gente. Tem a consciência terapia, entendeu? Hoje em dia você tem uma Conscius que te ajuda a usar o conscienciograma, e você tem uma OIC, que vai te ajudar a te tirar da crise, porque é a OIC uma que ser especializada em consciencioterapia, que vai ajudar você. Eu estou me vendo muito, mas está muito difícil. Pronto, talvez eles te deem uma oportunidade de você se ver de uma forma diferente.
uma outra coisa, né, Rose? Né? Posso falar aqui, né? Eu sei que eu estou falando muito, mas olha só. Gente, comecem pelos seus trafores. Não vai ficar trafarista se olhando. Você vai falar assim, puxa vida, eu estou fumando, eu estou bebendo, eu estou gordo demais, né? Ou estou magro demais, né? Tem gente também que é anoréxico. Anorexia também é doença, né? Como dizia Confúcio, né? Nem tão magro, nem tão gordo. O negócio é o caminho do meio. Tanto o excesso quanto a falta são negativos para a saúde. Se você está obeso, é ruim. Se você está muito magro também, porque também não sustenta o trabalho de assistência, né, Rose? Então, sabe, foca nos seus trafores, tá? Eu tô ruim aqui, porém, mas eu sou apenas humana, ó. A gente não nasce, né, com toda a lucidez e eu sou um ser humano. Eu posso me permitir, tá? Eu nasci numa família que todo mundo fuma. Eu estou aqui nessa sociedade, num bairro onde todo mundo é boêmio. Eu nasci no Rio de Janeiro, não deu certo lá no Rio de Janeiro, né? Não deu certo. Eu nasci no meio da boemia, vim lá da Itália, artista na França, segundo o professor Walder. Ainda fui cair no Rio de Janeiro, cidade do Carnaval. Então, olha só, eu me perdoo por um monte de coisa. Eu nunca fiquei me punindo, ai, porque eu fiz isso ou aquilo, nada de punição. Foca nos seus trafores enquanto você está melhorando, e aí você vai respondendo. Eu acho que isso é fundamental. Muito bem, a gente está aqui, então, dissecando aí essa obra Conscienciograma com a autora Flávia Rojich. A gente vai chamar agora os nossos patrocinadores, mas você, por favor, fique antenado aí. A gente volta em um minutinho. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. A obra de hoje é o Conscienciograma de Valdo Vieira. Nós estamos aqui conversando com a autora que é especialista no Conscienciograma, Flávia Rojich. Flávia, eu queria retomar um ponto que você falou no último bloco. Você falou assim, eu não fumar, eu fumei na adolescência, então essa nota começa baixa. Eu queria entender esse mecanismo de como a gente dá nota, no sentido de que você já não faz mais isso, já está superado. Por que a sua nota ainda é baixa? Você não poderia já, então, já superei, coloco uma nota mais alta? Como é que é? Sim, já superei. Eu não suporto cigarro, não suporto. Eu não sou aquela pessoa que fumou e que odeia o cigarro, não é isso. Eu não aguento o cheiro. A gente trabalha com muita energia, né? Já tem muitos anos de TENEPS. Eu não aguento o cheiro da fumaça e até o dióxido, até o carro, né? Quando solta aquele dióxido de carbono, aquela coisa, aquele cheiro eu passo mal. Porque a minha sensibilidade energética hoje é outra, mas eu respeito, tá? Eu tenho amigos que fumam, eu tenho amigas que fumam, a gente sai. Geralmente a gente vai para lugares abertos quando a gente janta, ou vai para a um restaurante, a um bar, e eu sento distante, eu respeito quem fuma, mas é assim, Rose, o problema é assim, o problema é o posicionamento pessoal, é um processo de autocorrupção. Eu considero aquilo que eu lembro, entendeu? Na minha avaliação. Ao mesmo tempo que eu considero que eu lembro de alguns momentos do meu curso intermissivo, que eu sei que eu passei pelo curso intermissivo, eu também sei de algumas vidas passadas, algumas coisinhas que o professor Valdo me ajudou a lembrar, pouca coisa, mas eu lembro. E eu tenho que considerar, quando eu olho para o conscienciograma, eu olho a minha vida toda, gente. Eu tenho que olhar para a Flávia desde a infância. Até os 14 anos, gente, eu era um anjo. Acho que todo mundo, né? Até os 14 anos eu era um amor de criança, eu era um anjo estudiosa, quietinha, centrada, organizada. Eu acho que os assediadores me acharam aos 14 anos de idade, aos 15, na verdade, aos 14 não, aos 15, que de repente dos 15 anos a coisa mudou, entendeu? Debandei, entendeu? 15 anos foi, assim, uma idade muito difícil para mim. Foi um ano horrível em termos de consciencialidade, mas foi um ano muito difícil porque eu me envolvia com os colegas da escola que era para matar aula, ir para a praia, ir para a vida boemia, aquelas coisas de jovem, né? Mas que não me ajudaram, entende? Então, assim, eu não posso descartar isso quando eu dou uma nota. Se eu me der uma nota 20 ali, eu estou considerando primeiro que eu sou uma serenônia, não sou, começa por aí.
Segundo, quando eu pontuo, olha só, quando eu pontuo, na realidade, ó, né, de 40 anos de vida, uma nota de 30, 40 anos de vida, você faz o quê? Você está assumindo que em algum momento você falhou. Isso é legal porque isso coloca um freio em você. Entendeu, Rose? Tem ali um alerta. Opa, nessa vida ainda eu caí lá no cigarro. Foi pouquinho, mas eu caí. Eu caí no cigarro, eu caí na farra, eu caí na bebedeira com a galera na juventude, a gente saía, bebia pra caramba, ia para os bailes de carnaval. Gente, essa é a minha realidade, eu não posso negar. E por que que eu pontuo isso? Porque na próxima vida eu não quero muitas dessas coisas, entendeu? Então, quando eu pontuo, eu estou falando com essa consciência aqui, epa, ó, essa vida aqui aconteceu isso, na próxima não quero mais. Isso está registrado no meu paracérebro, entendeu, Rose? Não é só no cérebro, entende? Então, você ser realista com você e você pontuar sendo sincero e não corrupto, você está colocando um freio em você mesmo e um alerta de lembrança. Sabe, tem um verbete que eu gosto, que é o autovigilância ininterrupta. É como se fosse o remédio, sabe? A nota da sua realidade é o remédio que você não toma. Sabe? É um remédio que vai te colocar o freio. Ó, tá aqui, Flávia, até aqui você pode ir, mais do que isso, não. E eu espero, né, numa próxima vida, não nascer nas condições que eu nasci, porque eu nasci numa condição no Rio de Janeiro muito difícil. Né? A família, todo mundo médium, parapsíquico, muito problema, minha família com muito problema, muitos problemas, e né, 8 filhos, 6 mulheres, tudo muito difícil. Eu não vou abordar aqui o problema da minha família, porque eu não tenho esse direito de falar deles, né? Mas assim, eu nasci numa situação muito difícil e não me ajudou, entendeu? Então, assim, eu perdi um tempo por falta de lucidez e fiz coisas que não me interessavam, entendeu? Porque eu poderia já, desde a adolescência, estar assumindo a minha conscienciometria, porque eu estudei a conscienciometria no curso intermissivo. Eu já era, por isso que eu gosto tanto do conscienciograma, entendeu? Eu tenho mania de conscienciograma, porque eu mexi com isso no curso intermissivo. Então, eu poderia, a princípio, parte da teoria de que desde jovem eu já poderia estar mexendo com isso. Mas eu não banquei porque eu me envolvi, esse porão meio veio à tona e eu não quero esse porão para a próxima vida. E vamos ver na próxima vida quando, né, que eu vou conseguir superar isso tudo, porque para mim isso que eu estou fazendo, essa nota limitada, é uma vacina, tá? Para a próxima Proexis, aqui nessa Terra, né? Aqui nesse planeta. O João Aurélio Bonassi, ele trabalhou um tempo com você, né? Dando cursos, atividades, assim, cobaia no Conscienciograma. E ele criou um gráfico de 360 graus, né? Que é uma forma da pessoa visualizar, né, o resultado dela, não é isso? Exatamente, exatamente. O gráfico 360 graus da consciência, gente, vão para a Conscius, tá? A Conscius te ajuda a você preencher o gráfico. O que que você vai fazer? Você vai responder todo o conscienciograma e jogar essas notas no computador, tá bom? O gráfico está lá e o gráfico traz pronto qual que é o seu mega trafor, seu mega trafar, sua maior qualidade, seu maior defeito, onde você está bom, onde você não está. E isso é muito legal, por quê? Porque eu tenho a minha folha mega traforista como a minha condução de vida. Não é a trafarista é algo que eu tenho que superar. Agora, a minha folha mega traforista é onde eu trabalho para que me sustenta para eu seguir com a minha autopesquisa, com tudo que eu faço na Proexis, tá? Então, o gráfico está lá, o gráfico está pronto. Então, é você chegar, vai para a Conscius, faz lá a dinâmica, preenche o gráfico junto com eles, e aí você vai ter o seu, né, a sua planilha pronta, o resultado do seu mega teste conscienciogramático, dizendo qual é o seu nível evolutivo, qual é o seu mega trafor, seu mega trafar, e você vai saber quem é você dentro da escala evolutiva das consciências pela nota. Agora, voltando à questão da nota, né? Bom, então a gente vai de 0 até 1. O lado esquerdo é o lado mais imaturo, o lado direito é o lado mais maduro da consciência, né? Então, a gente pode dizer que uma pessoa que dá uma nota de 0,5, que é a metade, ela estaria no nível evolutivo do desperto. Seria em relação àquele assunto, é mais ou menos assim que a pessoa vai se avaliar? Mais ou menos isso mesmo, isso aí. Se você tem dizer, né, se você tem 20 questões e você tem metade ali, você é boa na metade e na outra metade não, você tem 50% de serenismo que você conquistou. É assim, não é
assim, gente, sem entender, sempre de forma didática, tá? Porque às vezes vai ter questão que você é muito ruim e tem questão que você é mais do que desperto, né? Entende? Então, assim, por exemplo, aqui, a folha, minha folha traforista, tá? Minha folha traforista é liderança 41, autoridade, poder de condução. Então, eu vou dar uma folha aqui, uma questão 811. Como convive você com liderança, seja científica, religiosa, empresarial, marginal e de outras categorias? Eu dou uma nota boa aqui, entendeu? Eu me considero uma boa líder. Eu acho que sou uma boa líder no meu trabalho, né, nos cursos que eu faço, né, nas empresas que eu tive, dando aula. Já fui muito assim, peremptória e autocrata na forma de impor a minha ideia. Eu consegui superar isso nessa vida, que era uma resquício que eu tinha de coisas de vidas passadas. Então, eu me dou uma nota boa aqui. Agora, desperto é aquela coisa, né? É difícil de se dizer, eu sou desperto. Eu não gosto de falar isso, não, porque eu viajo muito, eu vou muito para a baratrosfera. Em alguns lugares eu banco, em alguns lugares eu tenho que ir embora porque eu não aguento ficar lá dentro. Então, eu acho que desperticidade é uma coisa que cada um é que sabe, né? Mas eu tenho questões aqui que eu tenho mais com notas maiores do que desperto, entendeu? Mas, a princípio, em tese, se você tem aqui 50% de conquista, de liderança, de autoridade no poder de condição, a princípio você tem uma desperticidade, pelo menos nessa folha. Qual o problema? Vamos assumir, ó. Mas será que com relação a isso eu sou desperto? Uma outra coisa aqui, vamos pegar, ó, sei lá, convivialidade, ligações cosmoéticas, folha 9. Se a sua cosmoeticidade... Gente, eu conheço pessoas que são cosmoéticas, entendeu? Nas suas ligações cosmoéticas e não conhecem muito da conscienciologia. Pode ser que essas pessoas... Porque a cosmoética é uma vacina contra o assédio, né? Agir com cosmoética é um assédio, gente. Você se vacina. A conduta cosmoética, ela é vacina, entendeu? Ela te leva para a desperticidade. Então, pensem nisso, tá? Nessa folha também eu tenho boas notas. Por que eu tenho boas notas aqui? Porque eu sempre fui um pouco diferente de alguns familiares, de alguns parentes que não estavam tão de boa, entendeu? Com alguma condição. Não todos, porque tem muita gente boa na minha família, inclusive meu pai, né? Meu pai maravilhoso, que conviveu com o professor Valdo. Meu pai era o meu esteio e é o meu esteio, entendeu? Minha mãe querida também. Mas por quê? Porque eu já tinha uma agência evolutiva, tinha coisas que eu não concordava, que eu já me posicionava desde menina. A gente sofre, né, com isso. Eu coloco isso no meu livro, né? Às vezes a gente tem que se posicionar, a gente fica um pouco sozinho, as pessoas passam a não gostar tanto da gente, mas é a vida. A vida é assim, a conscienciologia, a intermissibilidade cobra isso da gente, né? Esse Agora, posicionamento. o Valdo ele colocou aqui variáveis primárias, variáveis secundárias. Então, essas variáveis secundárias é o que a gente chamou aí de exceções. Está bem dividido, deixa eu achar a folha. Está É dividido em na ego, né, em página outros 17. veículos. Página 17. Está aqui divididinho, ó, gente. São as unidades de medidas evolutivas da consciência. Gente, olha como isso é amplo, olha como o conscienciograma é um mundo, né? Unidades de medidas evolutivas da consciência. Se você quer se ver entre a Consréu e o Serenão, vem para cá. Tá? Então, as variáveis primárias, você vai estudar o quê? A expressão do seu holossoma, dos seus veículos de manifestação. O seu corpo, o seu energossoma, o seu mental soma, depois você vai avaliar o ego, que é o seu nível de maturidade. Aí já é um aprofundamento na conscienciometria, na autopesquisa, tá? Você dá uma nota do seu holossoma, vai te dizer mais ou menos, né, como é que você está nos perante, assim, né, a sua vida humana. Eu estou assim, assim. Depois que você começa a aprofundar o seu ego, aí você começa a aprofundar a sua autopesquisa, que vai te levar para a RECIM, que é a reciclagem intraconsciencial de um mau hábito, de uma mania, de um vício, entendeu? De algo que você sempre repete, você não quer mais repetir. Entende? Então, é fundamental o conscienciograma. Eu não consigo ficar sem esse instrumento. Para mim, até hoje, toda vez que eu dou uma mancada ou alguma coisa que eu não queria ter feito, eu uso o conscienciograma para ter o quê? Um diagnóstico. Aí eu acho o diagnóstico, anoto lá no meu código pessoal de cosmoética, eu tenho um caderno, tá?
Depois eu posso até falar para vocês que vai entrar nesse livro que eu estou escrevendo agora. Eu tenho um caderno que é minha autocognição exaustiva. Eu tenho um caderno todo dia, gente, eu tenho que anotar ali alguma coisa, ou alguma conquista, ou algum erro, mas tá tudo da minha autopesquisa, tá ali. É exaustivo, é cansativo, mas é isso que me faz mudar. Sem o meu caderno de autocognição exaustiva, eu acho que eu não teria conquistado o que eu conquistei nessa vida atual, entendeu? Minha Agora, autocognição exaustiva, o meu diário, é o meu manual de resposta ao meu estudo do conscienciograma. Ah, perfeito. Agora, você já falou em outras oportunidades que você tem uma rotina de escrita, né? Porque você é uma escritora e você tem uma rotina bem definida de escrita. Você tem rotina para aplicar o conscienciograma? Isso é diário? Ou assim, igual pontual, aconteceu alguma coisa, você vai lá no conscienciograma. Como é que é para você? Não, o conscienciograma está sempre na minha cabeceira, né? Então, assim, eu escrevo muito, dou muitas aulas, reviso muitos livros, né? Vou dar meu curso agora, né? Eu vou divulgar aqui, vou dar meu curso, né? Agora, semana que vem, como escrever um livro em 6 meses, e aí eu sou obrigada a usar isso aqui, né? Por quê? Por que que eu uso o conscienciograma? Porque tudo que eu escrevo, eu uso isso aqui como minha bússola orientadora. Então, se eu vou ajudar as pessoas a escreverem, eu vou usar algumas folhas daqui que eu preciso usar. Utilidade, como administrar o tempo, como priorizar a escrita. Então, isso tudo tem aqui dentro, gente. Está tudo aqui, entendeu? Então, eu uso o conscienciograma o tempo todo. Seja para me auto-pesquisar ou para orientar os meus estudos e as aulas que eu ministro. Agora, com certeza, se eu estou no meu dia a dia e tem alguma coisa que está me incomodando, como eu falei, às vezes a gente dá umas gafes, né? Às vezes a gente dá uma mancada, eu já venho para cá. Não, vamos ver onde está o erro, né? Para eu poder me tornar, para eliminar essa situação aqui. Uma vez, gente, que você conhece o trafar, você elimina o trafar. Então, isso aqui para mim é medicamento. É remédio para a gente acabar com nossos trafares. E eu acho que isso é válido. Todos os dias eu me torno uma pessoa melhor. Eu sei disso, entendeu? Não tenho vaidade com isso, mas eu tenho consciência disso porque eu me sinto bem dentro de mim mesma. Eu gosto de ficar comigo, eu sou uma boa companhia para mim, entendeu? E eu tenho isso como uma meta. Não é mais ganhar tanto dinheiro, né? É você se sentir bem dentro de você, dentro da sua própria roupagem. É. E aí, a aplicação do conscienciograma, ela vai trazer a um maior entendimento sobre a própria pessoa, e isso faz com que ela vá desenvolvendo ou vá identificando os mecanismos de como que ela funciona para ela poder fazer na reciclagem. Então, a gente pode dizer que essa seria, assim, uma síntese do conscienciograma, não é isso? Exatamente, exatamente. Mecanismos para mudar e mudar. Mudar ou mudar. Definitivamente, definitivamente. Esse é o meu jeitinho, né? Mas eu acho que cada um vai mudar no seu tempo. Mas o conscienciograma, ele te impõe a mudança. O conscienciograma, gente, é a autopesquisa, é a recém autoimposta. Você se impõe mudar, entendeu? A Que gente você tem. falou aí, você falou bastante do holossoma, das unidades de medida, mas tem a questão do ego também, né? Que ele coloca também na Sim. página 17, né? Sim, tem o ego, né? O nosso egão que tende a se manifestar pedindo coisas para si, querendo coisas para si, demandando para si, né? E aí a gente aprende aqui que não precisa ser assim, né? Que a gente pode ter um ego saudável voltado para a assistência, sem abrir mão do nosso crescimento. Gente, é uma coisa meio paradoxal, né? Na Socim, as pessoas divulgam muito que a pessoa, se eu pensar em mim, eu sou egoísta. Não é isso, né? Então as pessoas se deprimem, se angustiam. A religião faz muito isso, né? Ela faz você se sentir culpado quando você erra. Ai, você pecou. Eu não sei o que que é pecado, entendeu? Eu errei, tá de boa, mas eu vou acertar. Eu não gosto de pecado, eu não gosto de punição, autoflagelo. Isso não é saudável. Eu não estou falando nem só pela conscienciologia, é pela psicologia, tá? A gente pode ficar se autoflagelando e se culpando, não. Por quê? Porque não existe manual da vida, né? Então, a gente tem que ter, sim, uma postura cosmoética para lembrar de que o meu direito vai até onde começa o direito do outro e que eu tenho que respeitar as outras pessoas, né? Então, o ego ele tem uma limitação de manifestação, eu tenho que me manifestar nas minhas raias.
Isso é que é saúde mental. Eu vou aqui até aqui, porque aqui é o espaço da Flávia, mais do que isso aqui eu não posso ir. Então, a gente tem que manter o nosso ego saudável dentro de um limite, entendeu? E, para isso, a gente precisa respeitar tudo que existe na sociedade, inclusive o direito do outro ser anticosmoético, inclusive o direito do outro ser, sei lá, viciado, ou seja lá o que ele está fazendo. Esse é um problema dele, porque na hora que ele não se sentir bem com ele vai querer mudar, entendeu? E a gente vai estar ali para ajudar. Ainda tem mais isso, né? A gente que é da Conscienciologia, a gente tem isso como meta, ajudar a quem está precisando de ajuda. E não importa do que nível de assistência a gente tem que fazer, tá certo? As Consciências estão aí para serem assistidas, e a gente tem isso como objetivo. Então, o ego, ele vai estudar o quê? Você vai desenvolver a sua maturidade na sua liderança, na sua forma de se comunicar, nas suas priorizações, nas suas coerências, mudando o quê? Modificando o seu nível de consciencialidade, quer dizer, você precisa de muita recim, o seu ego precisa de muita recim para poder ajudar mais os outros, né? E também a sua universalidade, que é a maturidade quanto à cosmoética, que você precisa ser universalista. Como é que eu vou ajudar o outro se eu tenho preconceito? Se eu julgo o outro e acho que o outro ele está assediado, ele é isso, ele é aquilo. A gente não pode, sabe, fazer críticas pejorativas e negativas sobre os outros, a gente tem que ajudar, né? Mesmo porque a gente também tem traço de com Israel também, então calma lá, né? Tem uma ali eu estou estudando Reurbanizados várias vezes, eu estou lendo as Consréus fracassadas. Gente, leiam, leiam. Você vai se ver ali, você fala, ai, gente, eu ainda faço isso, não é possível, estou atrasada com isso. Então, a gente tem traços de Consréu, sim, porque em algum momento a gente também foi, e você vai saber quando, entende? Então, eu acho que é desdramatizar essa coisa de quem é quem, e agora assumir o teu estofo para assistência. Eu tenho consciencialidade, inteligência evolutiva e energia suficiente para fazer a TENEPS, para escrever e ajudar ou mesmo desassediar outra pessoa. E vamos em frente com isso, né? E da mesma forma, tem gente que faz isso com a gente, né? Às vezes a gente está precisando de ajuda, vem alguém que está num nível evolutivo mais evoluído, melhor do que o meu, essa pessoa vem para me ajudar. Então, é tudo uma via de mão dupla, é uma interassistência. Muito bem, Flávia, a gente tem ainda aí uns 2 minutinhos. Você quer deixar aí alguma mensagem final para o pessoal que está acompanhando a gente? Sim, né? Uma mensagem bacana é estudem o conscienciograma. E estudar o conscienciograma vai acelerar a sua evolução. Eu sei que pode parecer uma coisa muito egoísta, mas pensa assim, ó, quanto mais você acelera a sua autopesquisa, mais você vai ter estrutura intraconsciencial para fazer assistência, né? Que é o consciência centrada na assistência. Quanto mais eu mudar, mais eu vou assistir ao outro, entendeu? Mais eu vou me capacitar para assistir ao outro. Então, meu bem, mãos à obra, vamos em frente, há muita pesquisa para ser feita. Eu desejo tudo de bom para vocês. E quem não conseguir mexer com o conscienciograma sozinho, por favor, procurem a Conscius, que é uma IC especializada em conscienciometria. Muito bem, a gente teve então hoje conversando aqui com a Flávia Rogic sobre a obra Conscienciograma. A gente agradece imensamente, Flávia, a sua participação aqui conosco hoje. E a gente agradece também a você que esteve aí antenado. Mas lembrando, sábado que vem, 10 horas, estaremos aqui de novo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, um abraço. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.